Olá, meu nome é Mariane e junto da Rafaela nós iremos apresentar o trabalho sobre doença celíaca. Bom, a doença celíaca é uma doença sistêmica autoimune crônica que ela é disparada pela ingestão de alimentos que contêm glúten, como o trigo, a cevada, o centeio, e ela é disparada por pessoas que são geneticamente predispostas. O glúten é uma massa proteica gamosa que permanece depois de lavar a massa de trigo para eliminar o amido. As gliadinas e as gluteninas são as proteínas de armazenamento do trigo. A prevalência nos países ocidentais é de cerca de 1% da população geral, mas essa prevalência vem aumentando nas outras partes do mundo. A maior incidência de soroconversão da doença celíaca é de 12 a 36 meses de idade. E o surgimento generalizado do transtorno está muito relacionado à distribuição mundial dos alimentos que contêm glúten, assim como fatores genéticos de predisposição, como eu já citei, e fatores envolvidos na patogenia. A predominância da doença entre mulheres e homens, ela é muito variável, com valores de 1 para 3, de 1,5 para 1. A doença é mais comum na infância, mas pode surgir em qualquer idade. Tanto é que estudos mostram que mais de 70% dos novos pacientes são diagnosticados acima dos 20 anos de idade. Os principais fatores de risco para a doença são ter parentes de primeiro grau com a doença, diabetes mellitus do tipo 1, síndrome de Down e outras doenças associadas e outras doenças autoimunes. No Brasil, não se tem ainda um valor de prevalência, um estudo que mostre a prevalência aqui no Brasil. No entanto, a FenaCelbra, que é a Federação Nacional das Associações dos Celíacos do Brasil, estima que haja cerca de 2 milhões de celíacos no país. No entanto, a maioria desses celíacos ainda não são diagnosticados. Agora eu vou falar da patogênese da doença, mas primeiro eu vou falar dos aspectos de normalidade do intestino delgado. Ele possui mucosa, submucosa, muscular e serosa. Aí aqui na figura nós temos a mucosa, que é composta por um tecido, por um epitélio simples cúbico, com velocidades intestinais formados por células absortivas e por células caliciformes. Na lâmina própria, que está aqui, nós temos um tecido conjuntivo frouxo com glândulas tubulares simples. Aqui na submucosa nós temos as glândulas duodenais. E aqui nós temos a muscular e aqui no final temos a serosa. Agora, entrando na patogênese de fato, ela é uma união de três fatores: genéticos, imunológicos e ambientais. Aqueles indivíduos que têm a predisposição genética para a doença celíaca, quando se ingere o glúten, ele vai ser transformado em gliadina, e essa gliadina, ela gera uma resposta inflamatória imunológica na mucosa intestinal. E com isso, a mucosa intestinal irá produzir essa resposta imune e produção de anticorpos contra a gliadina. Como consequência, vai ter atrofia e achatamento das vilosidades intestinais, vai ter uma mucosa que está lesionada, com aspecto mais liso, e vai ter redução na superfície de absorção dos nutrientes. Agora, falando um pouco sobre os fatores genéticos relacionados à doença celíaca, nós temos o sistema de antígeno de histocompatibilidade humana, o HLA classe 2. Nós temos relacionado à doença o alelo HLA-DQ2 e o alelo HLA-DQ8. O DQ2 e o DQ8, eles estão expressos nesse HLA classe 2, lembrando que HLA classe 2 é um sinônimo de MHC classe 2, só que nas células humanas. O DQ2 é o principal responsável pela apresentação da gliadina como um antígeno. Ele está presente em cerca de 90 a 95% dos pacientes com doença celíaca. A transglutaminase tecidual, ela transforma a gliadina em ácido glutâmico. E o ácido glutâmico, ele tem uma afinidade por DQ2 e DQ8, formando um complexo. Esse complexo, ele vai induzir alterações fenotípicas nas células da resposta imune, que são responsáveis pelas alterações intestinais e sistêmicas da doença. Os fatores imunológicos associados à patogênese da doença estão relacionados à gliadina, que vai danificar a mucosa intestinal e desencadear o processo imunológico. Assim que essa gliadina entrar na mucosa e chegar na submucosa ou na lâmina própria, vão ter
Células TCD4 glúten específicas vão reconhecer os peptídeos derivados do glúten. Interferon-grama e outras citoxinas, como IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10, vão promover uma lesão na mucosa intestinal, e os pacientes não tratados, eles vão ter a presença de IgM e IgA na mucosa intestinal e de depósitos subepiteliais de complemento. Além disso, vai ter a secreção de citocinas pelos linfócitos intraepiteliais, que eu já comentei anteriormente, e nós temos os complexos imunes, que vai promover uma reação inflamatória local por meio da entrada desse antígeno que vai ser derivado do glúten, que vai entrar, ele vai reagir com os anticorpos locais ali e vai formar uma reação inflamatória através da ativação do complemento. Agora, nessa imagem aqui, nós temos o glúten peptidinato, ele vai entrar na mucosa epitelial e aí a transglutaminase vai transformar esse glúten peptidinato em um peptídeo desaminado do glúten. Nisso, a APC vai capturar ele, e no caso, a APC aqui, HLA-DQ2 ou ADQ8, ela vai apresentar o antígeno para a célula TCD4, glúten específica, que vai apresentar para as células B, linfócito B, né, que são glúten específicas também, aqui é TG2 específica, e vai formar os anticorpos antiglúten ou anticorpos TG2. Além disso, as células TCD4, elas podem liberar as citocinas que eu comentei anteriormente, que vão causar morte celular e degradação da mucosa da matriz. O fator ambiental que desencadeia a patogênese é a ingestão de glúten. O glúten ele é digerido por enzimas proteolíticas no tubo digestivo. As pessoas que têm doença celíaca, eles têm uma sequência de 32 aminoácidos que é resistente à digestão no trato gastrointestinal, formando oligopeptídeos com peptídeo de gliadina. Esse peptídeo de gliadina, ele é rico em glutaminas e prolinas. E a porção alfa gliadina, ela vai promover essa ativação das células T, que vai desencadear essa resposta imunológica que eu comentei. O padrão ouro para diagnóstico da doença celíaca é a combinação de anomalias velocitárias observadas nas biópsias intestinais junto com o teste sorológico positivo. Aí, aqui nessa figura, nós temos pacientes que são assintomáticos, eles realizam a serologia. Se ela for negativa, pode ser outro diagnóstico. Se ela for positiva, se faz a biópsia. Se a biópsia for positiva, é doença celíaca. Se ela for negativa, faz uma reavaliação e faz o teste de HLA DQ2 e DQ8 para confirmar se é ou não doença. As populações de alto risco fazem a sorologia também. Populações de alto risco são aquelas que têm diabetes mellitus tipo 1, parente de primeiro grau, síndrome de Down, outras doenças autoimunes, como eu já comentei. A sorologia negativa desses pacientes é uma doença celíaca improvável, e sorologia for positiva, faz a biópsia. Se ela for negativa, provavelmente não é doença celíaca. Se for positiva, é doença celíaca. Aí temos endoscopia e achados histológicos incidentais. Então, a pessoa realizou uma endoscopia e viram achados que podem ser relacionados com a doença celíaca. Aí se faz a sorologia desses pacientes. Se for positivo, é doença celíaca. Se for negativo, faz o teste HLA DQ2 e DQ8. HLA negativo pode ser outro diagnóstico, e HA positivo fazer uma reavaliação e considerar outros testes sorológicos que podem confirmar que é uma doença celíaca. Como diagnóstico sorológico, nós temos marcadores da doença celíacas não tratadas que são altamente sensíveis e específicos. Nós temos autoanticorpos contra autoantígeno, que são anticorpos anti-endomísio e antitransglutaminase tecidual. Temos anticorpos contra agente agressor, que são os anticorpos contra peptídeos de gliadina denominados sintéticas, são baseados na hemoglobina IgA e IgG. O único que é IgA ou IgG é esse anti-DGPS, então ele é muito importante para detectar a doença naqueles pacientes que têm deficiência de IgGA. Agora, falando um pouco sobre o diagnóstico morfológico, temos a endoscopia. Ela é feita em pacientes com suspeita de doença celíaca, mas ela não é suficientemente sensível e específica para detectar a doença, mas tendo alguns achados endoscópicos, pode-se levantar a suspeita. Esses achados são pregas duodenais serrilhadas, fissura nas pregas, pregas achatadas, pregas com tamanho reduzido, ausência de vilosidades, aparência granular do bulbo duodenal.
Agora vamos ter alguns exemplos desses achados endoscópicos. Aqui temos pregas escanuladas, que têm a aparência nodular dessas pregas duodenais. Aqui nós temos o aplanamento das pregas duodenais, que é muito comum na doença celíaca. Aqui nós temos essa pele escalonada novamente. Aqui nós temos o padrão mosaico, que são essas fissuras na mucosa. Tem a micronorularidade de novo. Redução das pregas, que é a mesma coisa que nós vimos nessa figura aqui de cima. E aqui nós temos um padrão velocitário normal. E aqui temos a atrofia na parte inferior aqui da imagem da velocidade. Então, aqui seguindo ainda a ideia do diagnóstico morfológico da doença celíaca, a gente tem a necessidade de realizar a biópsia caso a via endoscópica venha com alguma alteração na mucosa intestinal, seja ela as pregas ciliadas ou atrofia das vilosidades, por exemplo. Porém, caso ela venha normal, a biópsia pode ser realizada em caso de suspeita clínica. É importante lembrar também que a normalidade completa da via endoscópica não é um fator de exclusão para a presença de doença celíaca em populações de baixo risco, já que o valor preditivo desta é baixo. Então, a presença das lesões podem vir mais tardiamente, não necessariamente já precisam serem observadas no início do curso natural da doença. As alterações histológicas, por sua vez, elas são características, mas elas não são patognomônicas, já que elas podem estar presentes de forma semelhante em outras afecções, como as infecções parasitárias e a enteropatia causada pelo vírus da imunodeficiência humana. A gente tem também que, geralmente, as lesões associadas à doença celíaca, elas se iniciam nas regiões mais proximais do intestino delgado, para posteriormente irem gradativamente seguindo as suas regiões mais distais, onde, quando as lesões são observadas, sugere um estado mais avançado e mais grave da doença. É ideal também que venham 4 a 6 amostras da biópsia, da segunda parte do duodeno e do bulbo duodenal. Este é principalmente importante em caso de doença celíaca ultracurta, em que a alteração patológica se restringe basicamente a essa área. Ainda, a retirada da biópsia deve ser feita enquanto o indivíduo está sobre uma dieta com a ingestão de glúten de 3 gramas por dia em pelo menos 2 semanas. Ainda, a microscopia óptica também pode ser realizada, na qual algumas alterações características são buscadas, como o aumento das células linfocitárias intraepiteliais, a hiperplasia das criptas e a atrofia de vilosidades. Aqui, a gente tem uma das principais classificações que são utilizadas para a classificação e para o diagnóstico da doença celíaca na prática clínica, que é a classificação de Marsh modificada. Ela é dividida em 3 fases, de 0 a 3, sendo que essa terceira também é dividida em A, B e C, cujos exemplos serão mostrados a seguir. Então, aqui a gente vai ter as representações práticas da classificação de Marsh, sendo que a primeira foto mostra o intestino delgado normal, sem alterações. A segunda, a gente já vai ter uma imagem que representa a classificação de Marsh 3A, em que a gente tem uma atrofia leve dos vírus, uma hiperplasia das criptas e um aumento das células linfocitárias intraepiteliais. Na terceira foto, a gente tem a classificação 3B de Marsh, que a gente também tem uma atrofia, só que agora é da mucosa, mais leve, uma hiperplasia das criptas, um aumento das células linfocitárias intraepiteliais e um infiltrado linfoplasmocitário na submucosa. Já na quarta, a gente vai ter Marsh 3C, em que a gente também tem uma atrofia, só que agora ela é praticamente completa das vilosidades, com hiperplasia das criptas, o aumento das células linfocitárias intraepiteliais e também o infiltrado linfoplasmocitário na submucosa da lâmina. Então, como dito e mostrado, na doença celíaca, geralmente a gente tem esses níveis distintos de atrofia da velocidade, dependendo do caso, e também uma inflamação mais clássica, sendo ela constituída, por exemplo, por macrófagos, linfócitos e células plasmocitárias. Nessa foto aqui ao lado, a gente tem, por exemplo, uma atrofia mais parcial e um infiltrado inflamatório característico. Aqui a gente vai ter à esquerda a representação de uma doença celíaca mais avançada pela atrofia completa das vilosidades e um infiltrado plasmático também na lâmina própria. E já à direita a gente tem um infiltrado de linfócitos T, cujos núcleos estão representados de forma bem densa e marcados também pela letra T. Essa célula ela está em vista de comparação, mesmo por ser bem mais alongada e pálida em relação aos linfócitos T apresentados. Aqui, as duas fotos são apresentadas. Na esquerda, a gente tem a atrofia subtotal das vilosidades e na direita, por sua vez, a gente já tem o intestino recuperado após 4 semanas de dieta livre de glúten. Ainda pode-se realizar a segunda biópsia em caso da primeira vir
de forma mais indefinida, juntamente ao teste sorológico, ou em pacientes que não tiveram resposta ao tratamento, que seria dieta livre, de glúten. A gente ainda pode ter uma provocação com o glúten em diagnósticos tão mais duvidosos, com a reinserção desse tipo de alimento na dieta do paciente e ver o seu resultado. Ainda tem-se a determinação de genótipos HLA, DQ2 e DQ8 para diagnóstico de doenças soronegativas e para excluir a doença celíaca antes que se comece um tratamento mais rigoroso de forma indevida. Diante das manifestações clínicas da doença celíaca, a gente tem uma variedade muito grande, porque vai depender da intensidade, da localização e da extensão da reação inflamatória na doença. Ainda também vai ser influenciada pelo nível de sensibilidade que o indivíduo tem ao glúten e ao quanto que ele ingeria antes de descobrir o seu diagnóstico. Mas, como sintomas clássicos que estão associados à má digestão e à má absorção nessa patologia, a gente vai ter a diarreia, a esteatorreia, a distensão abdominal, perda de peso, deficiência de nutrientes ou vitaminas, que podem vir também com constipação, vômitos ou azias. Esses últimos que podem até levar a um diagnóstico diferencial da síndrome do intestino irritável. Cada vez também se tem uma maior predominância dos sintomas que não são clássicos da doença, eles são extraintestinais. Dentre eles podem ser citados a dermatite herpetiforme, os defeitos no esmalte dentário, osteoporose e artrite, atraso puberal e fertilidade, anemia por deficiência de ferro, deficiência não explicada de ácido fólico, B12, doenças neurológicas, alterações comportamentais e doenças hepáticas. Existem também aqueles pacientes acometidos por essa enfermidade que são assintomáticos ou oligossintomáticos, mas com um teste sorológico positivo. Diante dessa possibilidade, a gente tem duas opções. Ou a doença celíaca é silenciosa, ou aquela potencial ou latente. A silenciosa é quando vai ter uma alteração histológica presente, e a latente ou potencial é quando essa alteração não está presente, né? Ela é normal. Independentemente, em ambos os quadros, a gente pode ter a progressão e aparecimento dos sintomas da doença, caso a dieta do glúten seja constante e contínua. Quanto às complicações da doença celíaca, elas devem ser suspeitadas em caso de adesão do paciente ao tratamento, mas que isso não foi eficaz para combater os sintomas, de forma que eles ainda estejam presentes. A gente vai destacar uma por uma agora. Quanto ao hipoesplanismo, a principal coisa a se destacar é que ele pode estar relacionado a uma doença autoimune naturalmente associada à doença celíaca ou a infecções bacterianas que podem estar encapsuladas, seja ela de pneumococo ou meningococo, por exemplo. Por isso, é recomendada a utilização de vacina antimeningocócica para evitar complicações. A doença celíaca refratária, ela pode ser basicamente pensada em dois tipos de paciente, ou naqueles que não tiveram resposta ao tratamento, que seria da dieta livre de glúten, ou que sim, ou tiveram, mas depois tiveram recidiva dos sintomas. E ela está associada a basicamente dois quadros, ou a jejunite ulcerativa, ou também ao linfoma de linfócitos T. E é dividido em basicamente dois subtipos, sendo que o segundo deles tem uma maior taxa de mortalidade, sendo essa de 55% em 5 anos, versus o subtipo 1, que é de 7% no mesmo período de tempo. A maior mortalidade do subtipo 2 sugere a sua maior associação com o desenvolvimento do linfoma, e este é mais presente em homens, apesar da doença celíaca em si ter uma proporção de 3:1, com maior incidência em mulheres. Então, o linfoma intestinal tem a sua associação conhecida com a doença celíaca há mais de 50 anos, e quanto mais tarde o diagnóstico dessa doença, mais possível é o desenvolvimento dessa neoplasia. Tem sido associado um risco de 6 a 9 vezes maior do seu desenvolvimento em pessoas com a doença celíaca, principalmente nos quadros de linfoma intestinal de células T não Hodgkin, e em menor grau, o linfoma de células B. O adenocarcinoma no intestino delgado, por sua vez, ele é muito mais raro, ele é encontrado em cerca de 5,7 casos em cada 1 milhão de pessoas, só que ele é muito mais incidente naqueles que têm o diagnóstico de doença celíaca, sendo estimado pela literatura um odds ratio de 4,3 a 60, e geralmente vai ser localizado aí no jejum. Também tem seu diagnóstico, possivelmente juntamente à doença celíaca, e diferentemente do linfoma, ele não tem a doença celíaca refratária como um precedente. E ele é mais detectável em mulheres, e a investigação diagnóstica deve ser feita obrigatoriamente por exames de imagem, como a cápsula endoscópica e a enteroscopia. Como citado anteriormente, a doença celíaca ela pode estar associada a doenças autoimunes ou idiopáticas, e dentre essas a gente pode destacar
a síndrome de Addison, a dermatite herpetiforme, tireoidite de Hashimoto e a diabetes mellitus tipo 1. Por fim, o tratamento da doença celíaca, como já citado anteriormente, ele é feito basicamente pela retirada completa do glúten da dieta e pelo resto da vida. E por meio disso, a gente tem uma retração dos sintomas em poucos dias ou semanas. Porém, se o glúten for consumido novamente, a gente vai ter uma retomada desses sintomas, já que a intolerância imunológica ao glúten ela não é desfeita. Apesar disso, a gente tem alguns medicamentos em ensaio clínico, em tentativa para poder ser adaptados ao mercado, e entre eles a gente pode ter o acetato de larazotida, em que ele vai criar uma barreira permeável no intestino, de forma a limitar a passagem do glúten. O ALV003, ele vai ajudar na degradação desse glúten, porém só quando está em pequenas quantidades. E a vacinação da Nexvax 2, ela visa dessensibilizar o indivíduo aos peptídeos da gliadina, né, que estão associadas à doença celíaca. Ainda como esse quadro todo da enfermidade é muito associado a uma dificuldade de absorção e de digestão, a gente pode ter uma falta de cálcio, de ferro, de vitamina D em indivíduos acometidos por essa doença. Então, a reposição destes pode também ser indicada. Bom, essas foram nossas referências e esse é o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.